Olá, pessoal! Meu nome é Aiden e, depois de 10 anos de sofrimento, eu me vinguei do valentão da minha escola. Alguns acham que eu fui longe demais com a minha vingança, mas depois do que ele fez, ele mereceu. Desde criança, eu não conseguia fazer muitos amigos porque tinha ansiedade social. Todo mundo notava que eu era tímido e riam de mim. Mas esse menino em particular era apenas malvado. O nome dele era Logan. O pai dele financiava a escola, então ele sempre fazia o que queria. Ele respondia aos professores e se sentia o dono de tudo na escola. E ele fez do meu dia a dia um inferno. Durante a aula, eu sentava no fundo e desenhava no meu caderno, criando uns personagens loucos, e ele sempre pegava o meu caderno para falar que eu parecia com os anões que eu costumava desenhar. Por causa do meu amor por fantasia, ele me chamava de Goblin ou Anão. Eu não sabia por que ele era tão ruim comigo. Mas depois de um tempo, eu encontrei alguém que me entendia. Era o professor de informática. Quando começamos a ir para as aulas de informática, eu me interessei por programação. Então, ele me deixava passar o recreio na frente do computador. E eu me sentia seguro lá. Mas minha felicidade não durou muito. Um dia, durante a aula, eu fui no banheiro e o Logan foi até o meu computador e apagou o meu projeto. Quando eu voltei, eu vi e comecei a chorar. E, claro, o Logan não parava de rir. O professor ficou do meu lado e falou que ele ia ser castigado pelo que fez. Ele ficou tão bravo. Ele começou a reclamar. Você sabe quem eu sou? Sabe, aquele papo de meu pai é rico. E eu me senti tão feliz porque, finalmente, alguém o enfrentou. Mas no dia seguinte, eu cheguei na sala e vi que as coisas do professor não estavam ali. Outra professora entrou na sala e disse que nosso professor antigo teve de tirar uma folga. Logan olhou para mim e sorriu. Foi culpa dele. Ele tornava a minha vida um inferno e acabou de tirar de mim a única coisa boa que eu tinha. Minhas emoções ganharam da lógica, então eu fui até ele com a mão cerrada, pronto para brigar. Cuidado, Goblin. Também posso expulsar você, ele disse sorrindo. E o pior de tudo é que eu sabia que ele podia. Eu chorei a noite toda. Sério, eu me sentia inútil. Toda vez que eu encontrava algo para me alegrar, ele tirava isso de mim. A única coisa boa é que faltava alguns meses para a formatura, e eu fui para uma faculdade muito longe daquela escola. E eu sabia que aquele tonto não conseguia entrar. Com as notas dele, nem o pai dele conseguiria subornar a faculdade. E eu senti que ganhei. Quando fui para a faculdade, decidi me focar nos estudos e parar de ser o estranho da sala. Mas não segui o meu plano. Eu lembro que estava desfazendo as malas na minha casa nova e encontrei meus cadernos antigos. Eu comecei a olhar as páginas, descobrindo o mundo fantasioso que deixei de lado até que eu tive uma ideia. Eu estava estudando programação e eu tinha estes desenhos. Tudo o que eu precisava era combinar os dois. Eu comecei a fazer um jogo e a trabalhar nele como um louco. Eu trabalhava dias e noites me enchendo de café e ânimo. Depois de uns meses, a versão experimental estava pronta. Eu coloquei o jogo na internet e então só torci para que alguém visse. De início não chamou muita atenção e eu quase esqueci dele, até que eu ouvi alguém na sala de aula falando sobre o jogo. Eu corri para o meu computador e vi que tinha ficado famoso. Tinha tipo uns 10.000 downloads. Eu não conseguia acreditar. E em breve, minha vida mudou por completo. Eu estava sentado no meu quarto trabalhando quando recebi uma ligação de uma empresa querendo falar comigo sobre investimentos. Eu agendei uma reunião e desliguei, chocado e assustado. Isso estava mesmo acontecendo? Eu só tinha 18 anos e já estava criando um nome para mim. Eu fui para a reunião, ansioso. Eu tinha medo de que quando me vissem não quisessem mais investir no meu jogo. Mas assim que me perguntaram sobre a versão completa, eu senti minha paixão crescer e comecei a contar para eles todas as minhas ideias. Eles pareciam interessados e, no final da reunião, me falaram que me dariam dinheiro o suficiente para que eu implementasse tudo o que queria. Nos primeiros meses, éramos só eu e uns colegas e trabalhávamos em casa. E aí, expandimos. Eu aluguei um escritório e contratei uma equipe completa. Me senti no topo do mundo, até ver esse fantasma do meu passado. Nós estávamos contratando ilustradores e fazendo entrevistas. Alguns acionistas e eu estávamos sentados na sala de reuniões falando com os ilustradores um por um.
Eu estava ficando cansado, mas a minha assistente disse que tinha mais um esperando. Meu colega me falou que um amigo dele pediu para entrevistar o filho dele. Assim que as portas se abriram, eu vi o Logan. Eu não conseguia acreditar. Era ele. Mas claro, quem mais usaria a influência do seu pai para ganhar um trabalho? Ele entrou na sala de reuniões todo confiante e arrogante, mas aí nossos olhos se encontraram. Eu vi a vida correr na frente dos olhos dele. Então ele virou os olhos e começou a apertar a mão de todo mundo como se não tivesse me visto. Aí ele veio se apresentar para mim. E o seu nome é? Ele me perguntou. Não era possível que ele não se lembrasse de mim. Ele estava realmente me irritando, mas eu tinha que ser profissional e não podia fazer cena. Então nos sentamos e os meus colegas começaram a fazer algumas perguntas de aquecimento. Eles todos riram. Eu estava ficando cada vez mais furioso. Então ele mostrou seus trabalhos, e para minha surpresa, eles eram muito bons. Ele realmente estava conquistando meus colegas. Eu me encontrava em uma situação muito difícil. Ele era o melhor candidato, mas eu não conseguia imaginar trabalhar com ele. Quando a entrevista acabou, eu me ofereci para mostrar a saída para ele, só para falar sozinho com ele. Olha, eu falei, você pode parar de fingir agora. Eu vou te dar este emprego. Mas quero que você peça desculpas por tudo que você me fez, entendeu? É só isso que eu peço. Eu achei que finalmente seguiria em frente na minha vida. Ele me olhou bem nos olhos e meu coração quase parou. Eu não podia acreditar que ele finalmente ia admitir. Então ele riu e disse, o que quer dizer? Nós éramos crianças brincando e você tem que admitir que era um idiota. Meu sangue começou a ferver. Aqui estava eu, tentando ser um homem melhor, mas ele estava me desrespeitando de novo. Então, te vejo semana que vem? Ele perguntou. Eu não podia deixar ele me tratar daquele jeito de novo. Lembra que você me chamava de Goblin? Eu respondi. Bom, Goblins são criaturas maldosas e maliciosas por definição. Logo vai entender o que quero dizer. Ele riu e saiu dali. Em breve, eu teria essa cerimônia de premiação que reuniria a maioria das pessoas importantes da indústria. Nosso jogo iria receber um prêmio e eu tive que subir no palco para discursar. Eu preparei o discurso por um mês, mas assim que cheguei no palco, sabia que eu precisava trocá-lo. Eu contei a minha história, meus desenhos, sobre o Logan ser uma pessoa horrível e sobre mim, finalmente sendo reconhecido e encontrando-o numa entrevista. Eu me certifiquei de que todos soubessem pelo que passei e quem era o responsável. Depois de uns dias, eu encontrei um ex-colega e ele me falou que o Logan tinha muitas dívidas e não conseguia arranjar emprego. Eu sabia que o que fiz podia parecer mesquinho, mas alguém precisava fazer. Alguns caras sempre acham que eles têm o direito de fazer a vida dos outros um inferno e que não sofrerão consequências. E essa foi a minha história para contar. Eu finalmente me sinto livre. Parece que é apenas o início de uma incrível história. Eu estou trabalhando na 3ª edição e a franquia tem um valor estimado em torno de $1 milhão. Eu nunca imaginei que os meus sonhos me levariam tão longe. Quem me dera voltar no tempo e falar para o meu eu de 10 anos parar de ter vergonha de ser diferente. Porque apenas uma pessoa precisa acreditar em você e essa pessoa é você mesmo. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.